O sonho da minha vida era trabalhar com religiosos, de fato. Eu sempre pedi, porque eu sempre acreditei que o ambiente religioso é um ambiente incorruptível. Então eu sempre sonhei com isso. Deus me abençoou. Há 11 anos eu trabalho no ambiente religioso. Eu só tenho a agradecer às irmãs, né, que construíram quem eu sou hoje. Estou num ambiente maravilhoso, difícil, muito difícil. Difícil, muito cabelo branco, mas nós somos recompensados por poder trazer uma melhor condição, né, para as pessoas. O dia 24 de maio é uma data muito especial para os moradores de Caraguatatuba. Neste dia, o Hospital Stella Maris, o primeiro da cidade e único que atende pacientes do SUS, completa 60 anos de fundação. A história do Stella Maris está intimamente ligada ao dia a dia da população da cidade, que se não nasceu no hospital, já teve algum tipo de atendimento ou teve algum parente internado na casa. O Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, fundado por Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico, tem 75 anos de atuação na área da saúde e assistência social. Está presente em 15 cidades e 4 estados brasileiros, além do Distrito Federal e em 4 países: Brasil, Portugal, Itália e Moçambique. Atua em hospitais, abrigo para idosos, creches, uma escola rural, centros de formação religiosa e humana, casas de assistência a sacerdotes e atuação em pastorais e missões humanitárias. Ela começou com um ambulatório aqui, um padre cedeu o terreno, o Padre Américo, e ela começou com muita dificuldade a construir o hospital. Então, em todos os nossos hospitais, há um foco assim muito forte, que é cuidar do doente e o doente pobre. É verdade que a gente, com o correr do tempo, começa a ter convênios para ajudar na manutenção, mas o nosso foco é o doente pobre. A Casa de Saúde Stella Maris abriu as portas no dia 24 de maio de 1952, prestando serviços de enfermagem para adultos e crianças, maternidade, sala de cirurgia, consultório médico e bloco alimentar. Daí por diante, seguiu-se a conquista de novos espaços e equipamentos. Nasce então o primeiro bebê no hospital, Maria Auxiliadora Alves de Godoy, que hoje é mãe do vereador Baduca de Caraguatatuba. Em dezembro de 64, eu vim para cá, porque justamente o colega que estava aqui foi embora, o doutor Isaías e o doutor Jurandir. E o Jurandir entrou de férias justamente naquele dia 16 de dezembro. Então eu cheguei aqui, ele foi embora às 18 horas e eu cheguei às 20. Né? E aí fiquei aqui. Naquela época vinha de pessoal de Ubatuba, Ilhabela, São Sebastião, porque aqui tinha uma freira, né, Irmã Celeste, que era muito querida pelas parturientes. Então o pessoal vinha muito por causa dela aqui. Depois que eu vim, eu passei a meia com ela, né? Hoje em dia é muito comum o pessoal na idade, entre 30 e 40 anos, dizer que nasceu na minha mão, né? Foi a época que eu mais trabalhei aqui. Chuva. Chegaram pessoas mortas e gente muito machucada do morro que deslizou ali perto do Hotel Cruzeiro. Então eu tive que ficar atendendo aqui e chamei o Dr. Marcos e o Dr. Jurandir para me ajudar. E nesse enquanto a gente estava lidando com esse pessoal, é que desceu a enxurrada, né? Veio num volume só, né? Água e entulho junto, e inundou essa região aqui e parou numa ponte que tinha lá.
Até que a ponte cedeu e a maior parte da água foi embora, mas o entulho ficou cercando o hospital. Agora, o rio, que tinha só 16 metros, passou a ter mais de 60, virou um verdadeiro rio, né, que separou esse lado de cá do lado de lá. Então eu fiquei atendendo o pessoal daqui, até que veio o pessoal de São Paulo para ajudar a gente e levar os que precisavam. Durante todos esses anos, mesmo tendo sido inundada pela catástrofe de 1967, das várias crises financeiras e das inúmeras dificuldades enfrentadas para continuar funcionando, o hospital se mantém ativo e firme no propósito de atender aos mais necessitados. Posso dizer sim que foi um avanço até mais de 100% daquele início para a estrutura que tem agora. O número de médicos que nós temos, né, os profissionais, tem profissionais para quase todas as áreas que a gente tem. Naquela época não, a gente tinha, era um mínimo, né, e um médico ele fazia de tudo. Hoje não, cada médico tem a sua especialidade, né, então isso cresceu muito. Comecei a agregar outros serviços no hospital, como os equipamentos, a cuidar dos equipamentos da UTI, que eram precários, tinha muito pouco equipamento, às vezes a gente tinha que usar em 2 pacientes, usava um pouco em um, colocava em outro, porque não tinha recursos, né? O hospital estava muito velho. Eu comecei a fazer o trabalho de cuidar desses equipamentos e começou a quebrar menos, começou a ter menos trabalho de manutenção. Depois disso veio esse prédio novo, quando chegou a irmã Maria Silvia, né, com uma outra cabeça, uma outra visão, mudando, né, toda a estrutura do hospital, trazendo recursos, correndo atrás de recursos. Aí teve a inauguração, finalmente, o término da maternidade, que era uma obra que estava há 8 anos correndo, 7, 8 anos. Aí eu fiquei responsável pela compra de todos os equipamentos daquele prédio, né? E não foi pouco, foi um investimento do Estado de aproximadamente 1,2 milhão. Hoje, as exigências são enormes, e graças a Deus precisa de muito equipamento, muita sofisticação, e você não pode fazer uma propaganda desonesta. Se você faz um tipo de cirurgia, você tem que ter tudo que é necessário para aquela cirurgia. As exigências hoje são muito maiores. Sem comparação, o hospital realmente vive em déficit. No vermelho, às vezes até brinco com os nossos fornecedores, nós não estamos nem no vermelho, já estamos no roxo. E vai ser aquele negócio, matando um leão por dia, paga aqui, faz aqui, e as exigências são muitas, muitas mesmo. Agora, o hospital deu um salto, porque na década de 80, não sei, mas Caraguatatuba talvez tivesse 40 mil, 50 mil habitantes. Eram atendimentos mais simples, as coisas mais complicadas subiam com muito mais facilidade. E hoje, Caraguatatuba está com cerca de 100 mil, um pouco mais de 100 mil habitantes. Todos os procedimentos são muito mais complexos, muito mais especialidades, então os custos são muito mais elevados. Infelizmente, o SUS, que é a grande maioria, o pagamento não acompanhou o custo. Isso é nacional. E também, uma das coisas também que mudou bastante, os acidentes hoje são muito sérios, muito graves. Então, politraumatizados. Antigamente, esse tipo de acidentado automaticamente já subia. Era em menor número e já subia. Hoje ele fica aqui. Então, dentro disso, muitas exigências para preservar a vida do paciente. Quando eu fiz 25 anos de hospital, eu peguei o material que era meu e doei para o hospital. Eu recebi muito mais de Deus e da cidade do que eu propriamente dei. Eu sempre achei que essa conta me foi muito favorável. Eu fui recebido aqui, eu cresci aqui. Então, isso aí fica até difícil falar no sentido assim. Eu sou muito grato, tanto ao hospital como à cidade, por ter me acolhido. Tem uma série de coisas que eu faria diferente, mas hoje eu já tenho
mais de 35 anos fazendo. Desde 79, só aqui são 33 anos. Espero que cheguem jovens cirurgiões que queiram fazer a escolha que eu fiz, de tocar, de fazer, montar um serviço de ortopedia ou melhorar esse serviço que já existe. O hospital precisa disso, a população precisa, a cidade precisa. E a gente tem visto que tem chegado mais gente, que vai dar continuidade a isso.